Boa noite. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite, Wilson. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos te escutando bem. Ótimo, glória a Deus. Que alegria estar aqui com vocês. Que privilégio. Depois da minha licença maternidade, poder voltar e estar em contato também com os pais. E é uma alegria enorme ter vocês aqui. Enquanto a gente está começando, enquanto o pessoal está chegando, eu queria que vocês aí se apresentassem aí. Ah, se eu sou pai ou eu sou mãe, e fala o nome do seu filho e a idade. Rapidinho para eu conhecer. Quem pode começar aí? Espera aí, gente. Deixa eu ver. Aí, agora eu tirei. Aí, agora eu consegui aqui. Quem quer se apresentar aí, falar quem é o seu filho, para eu conhecer vocês, falar, olá, eu sou pai, eu sou mãe do fulano, fala o nome do seu filho. Vou começar. Eu sou mãe do Tito e da Chloe. Tito tem 4 anos e a Chloe tem 6 meses. Boa noite, a paz. A Eu sou a paz. Glória. Não estou aqui com meu vídeo liberado, que vocês não são obrigadas a ver. É melhor não ver. Ah, não. Sou mãe do Nicolas. Não deu nem tempo, gente, de me arrumar aqui, mas vou assistir com o maior carinho e estou muito animada para isso, tá? Amém. Que bom, Glória. Você é uma bênção. Mais alguém aí? Aí, ó. A Gleice, mãe da Alice, de 9 anos. Se alguém puder escrever aí no chat, para a irmã que falou que não consegue escutar, se alguém puder escrever que ela precisa sair e entrar novamente, quando aparecer o botão de sincronizar o áudio, ela precisa clicar em OK lá. Às vezes às vezes a gente entra e ignora o botão, aí só fecha, então a gente tem que sincronizar o áudio. Vai aparecer algo como... Ai, gente, quem sabe melhor do que eu em tecnologia? Aparece uma caixinha e tem que apertar OK lá. A Pri, que é a líder do nosso coral, uma bênção, mãe da Emily, de 8 anos. Ó, tem muita gente nessa faixa etária aí, né? De 8, 9. A Dani, mãe de 2, uma de 4 e uma de 13. Que bênção. Amém, gente. Que bom ter vocês aqui. Gisele, mãe do João Gabriel, de 8 anos. A Gisele. Que maravilha. Então, vamos lá? Dei 5 minutinhos aqui. A Laila, mãe da Diana, que vai fazer 5 na quinta-feira. Pri, mãe do Fernandinho, de 8 anos. Ó, a idade está bem, maioria de 5 para cima aí, né? Sou Elaine, mãe da Ana Luísa, de 7, e do Gabriel, de 15. Glória a Jesus. Então, vamos lá, gente? Vamos orar para nós iniciarmos? Mais uma vez, quero falar que é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Nós estamos crescendo e aprendendo juntos, né? E creio que a palavra é a nossa base, a palavra é que nos dá princípios que nos fazem errar menos. A gente sabe que a gente vai errar. Se a gente tem uma certeza na maternidade, na paternidade, é que a gente vai errar, não é mesmo? Agora a gente pode errar menos. E a palavra de Deus, ela é o nosso manual, é o maior manual que nós temos na criação de filhos. E ela que nos instrui para não errarmos, para errarmos menos, né? Se seguirmos tudo que a palavra de Deus diz, não erraríamos.
problema é que às vezes a gente não segue, né? E a gente erra. Então, vamos hoje compartilhar um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Feche seus olhos. Onde você está? Talvez você está aí ainda ajeitando a cozinha, ou às vezes você está deitada, não sei onde você está agora, no carro talvez, mas eu quero te pedir que você agora, se possível, você fechasse seus olhos e pedisse para o Senhor falar com você nessa noite, que seja um tempo edificante, que seja um tempo onde você saia daqui mais abençoado, que saia daqui ainda mais com direções do alto mesmo, direções do céu para a criação dos teus filhos. Amém? Esse é o meu desejo. Amém? Senhor, eu te entrego esse encontro aqui, eu te entrego, Pai, esse momento tão precioso que nós teremos aqui com esses pais agora. Pai, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo sopre nos nossos corações, que o Senhor fale conosco. Jesus, eu gosto tanto de relembrar que o Pai que está nos céus, ele pode nos ensinar a sermos bons pais aqui na terra. E eu quero te pedir isso, nos ensina a ter o seu caráter, a ter atuação com os nossos filhos. E que em nome de Jesus, nossos filhos sejam influenciados pela tua palavra acima de tudo, é o que nós pedimos. E colocamos nossos corações, Deus, os nossos preconceitos, tudo aquilo que nós já pensávamos, tudo aquilo que já foi construído na nossa identidade, tudo aquilo que já foi construído em nós, acerca de maternidade, acerca da criação dos nossos filhos, nós depositamos tudo isso diante do teu altar e te pedimos que o Senhor nos dê uma nova mentalidade. Nós queremos nos conformar à tua palavra, não aos padrões do mundo, não aos padrões da nossa criação de quando nós fomos crianças. Então, nós colocamos diante do Senhor para que o Senhor nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, eu quero começar falando algo aqui que está bem fresco. Eu ainda, nessa oração mesmo, falei isso, né, para o Senhor, para que a gente não reproduza apenas nos nossos filhos, apenas aquilo que a gente recebeu como pais. É muito comum a gente, como pais, replicar nos nossos filhos a mesma criação que nós tivemos. E às vezes a gente acaba até falando assim, eu passei por tudo isso, estou viva aqui, então o que tem, né? Meu pai me criava desse jeito, estou aqui. E, na verdade, nós não podemos apenas replicar aquilo que a gente recebeu. Ainda que tenhamos tido uma criação à luz da Bíblia, né? Como, por exemplo, eu tive uma criação à luz da palavra, meus pais, graças a Deus, eram cristãos, meu pai pastor. Então, eu tive a graça do Senhor me privar de muitas coisas erradas, né? Do Senhor me privar de muitos erros. E tive uma criação, graças a Deus, com muita sabedoria dos meus pais. Mas ainda assim, ainda que eles eram pais, né? Minha mãe sempre lia muitos livros, eu herdei muitos livros da minha mãe sobre maternidade, sobre criação de filhos. Ainda que minha mãe tivesse tudo isso, tivesse a base da palavra, ainda assim, eu não posso apenas replicar tudo que eu aprendi, tudo que eu recebi na criação nos meus filhos. Porque cada filho é personalizado. Deus tem um propósito personalizado para cada filho. Deus tem um alvo específico para cada filho. E nós precisamos depender do Espírito Santo. Nós precisamos rever, colocar tudo aquilo que é preconceito nosso acerca de criação de filhos, tudo aquilo que a gente acha sobre criação de filhos, nós precisamos colocar, depositar diante do Senhor. E falar, Senhor, eu acho que é assim, mas como que o Senhor quer que eu faça? Jesus, eu acho que é melhor para o meu filho isso, mas o que o Senhor acha que é melhor? E você está disposto a fazer essa oração hoje? Amém? Se você tiver, levanta a mãozinha e vem interagir comigo, gente, senão eu vou ficar pensando que eu estou falando sozinha. Amém, obrigada. E quem puder ligar a câmera, igual a Raíssa ligou aí, é maravilhoso, que eu adoro ver o rosto de vocês, para não pensar que tem ninguém dormindo. Então, gente, de fato, essa tem que ser a nossa oração, de depositar diante do Senhor tudo aquilo que a gente já acha que é o melhor, já acha que é o certo, e pedir para que Ele nos mostre o que Ele quer, como Ele quer nos direcionar, qual a forma que Ele quer que nós criemos nossos filhos. Ainda que tenhamos 2 filhos, né? Eu estou vendo, a Chloe tem 6 meses, mas eu já percebi logo no primeiro mês que ela era diferente do Tito, diferente do meu primeiro. A gente percebe, a gente sabe. Não dá para a gente também fazer Ctrl+C, Ctrl+V na criação de um filho para o outro. Nós precisamos depender de Deus. Amém? Precisamos depender de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre
sobre como que nós podemos lidar com as influências negativas que os nossos filhos recebem na escola, que nossos filhos recebem das telas. Quem aqui já se preocupou? Já teve alguma experiência ruim? Já teve alguma experiência ruim de uma influência negativa sobre seu filho? Eu tive. Meu filho só tem 4 anos, mas eu já tive uma experiência ruim. Uma não, né? Algumas experiências ruins sobre influência. Uma delas foi quando meu filho chegou em casa falando de zumbi. Não, porque eu estava brincando de zumbi. Gente, eu assim, como assim, filho? Onde você viu isso de zumbi? E aí fiquei chocada, né? Porque a gente tem todo um cuidado, não mostra nada de zumbi para ele, e ele chegou em casa falando de zumbi. E ele estuda numa escola cristã. Ainda assim, tinha uma criança na sala que falava muito sobre isso. Brincava com isso, jogava jogo de zumbi e começou a influenciá-lo a isso. E aí, para eu explicar para o meu filho o que era zumbi e que isso não era legal, que o amigo dele que ele amava, que era muito legal, que ele adorava o amigo dele. Então, tudo que o amigo dele fazia era legal. Como que eu ia ensinar para o meu filho, então, que aquilo não era legal, mesmo que o amigo dele fosse legal? Porque ele acabou tendo aquilo, não, se o meu amigo é legal, ele vai me falar só coisas legais, né? Mas eu precisei lidar com isso. Outro dia eu precisei também, igual a Evelyn tá falando aí, meu filho chegou em casa cantando, como é que é? Não sei o que lá, eu não sei a música direito, gente, só que era mais ou menos assim a música, né? Não sei o que da onda, cuidado, o tubarão vai te pegar. Vocês já sabem que essa música é de TikTok, né? E aí o Tito chegou em casa cantando isso. E o sangue do cordeiro. Uma música do TikTok. Como assim? E aí eu precisava explicar para meu filho que a música não era sobre um tubarão no mar querendo pegar alguém que estava surfando. Porque se fosse, na cabeça dele era isso. Uma música legal, tubarão pegar, né? Enfim, ele é literal. Mas a música não é sobre isso, né? E aí eu precisava explicar para o meu filho sobre isso. Enfim, eu vou compartilhar um pouco depois para vocês como que eu lidei, né, diante dessas situações, como o Senhor me ajudou a lidar com essas situações. Mas eu quero falar para vocês que todos nós, né, estamos suscetíveis a isso. Todos nós passamos, nossos filhos estão no mundo, né? Então, no mundo, isso vai acontecer. Por mais que a gente guarde, como eu disse para vocês, meu filho está na escola cristã por princípios, abençoado, eu pensei, isso nunca vai chegar até ele. E isso foi até um alerta muito grande de Deus para a minha vida. Porque eu estava descansando, a minha confiança estava na escola, não estava em Deus. Eu estava confiando, assim, nossa, meu filho está guardado, porque está numa escola cristã. E eu não estava guardando meu filho em oração, especificamente sobre isso. E aí o Senhor me alertou, sua confiança não pode estar em homem, sua confiança tem que estar em mim. E eu comecei a falar, Senhor, me perdoa, é verdade. Ainda que ele esteja na escola cristã, se o Senhor não guardar a vida dele, se o Senhor não estiver cercando ele, de nada adianta. Porque é isso que a palavra de Deus diz, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E aí eu comecei a clamar o Senhor, Jesus tem misericórdia, é o Senhor que faz, é o Senhor que faz. Então, às vezes, nós estamos nos esquecendo de guardar os nossos filhos em oração, né? E aí, a gente vê o nosso primeiro princípio para que a gente lide de forma correta de forma correta em relação às influências negativas sobre os nossos filhos, o primeiro delas é a oração. Não tem como, né, gente? Eu acho que em tudo que a gente vai fazer na nossa vida, primeiro passo, oração. Primeira coisa. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é guardar os nossos filhos em oração. Orar por eles. Orar não só quando chegar a influência, mas guardá-los até antes disso. Orar por eles antes mesmo disso. Existe uma música da Ana Paula Valadão que eu amo. Ela fala, é Filho Meu, se eu não me engano, o nome da música. E ela faz uma oração pelo seu filho. E eu oro muito essa canção sobre os meus filhos, sobre o Tito, sobre a Chloe. Oro muito essa canção. E uma parte da música que ela fala assim, Filho meu, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos. E aí ela fala, eu te abençoo com como é que é? Eu te abençoo. Eu sei que ela fala mais ou menos assim, eu te abençoo com amigos mais chegados que irmãos.
E aí ela fala assim, eu te abençoo com amigos mais chegados que irmãos. E aí eu tenho orado muito por isso, sabe? E aí ela fala também sobre eu te abençoo com a fé, eu te abençoo com coragem. E aí ela vai começando a declarar muitas palavras de bênção ali sobre os seus filhos, né? E eu tenho muito esse hábito mesmo de profetizar. Às vezes quando meus filhos estão dormindo, põe a mão sobre a cabeça deles, às vezes em qualquer outro momento começa a profetizar. Nós precisamos guardar os nossos filhos em oração, guardar o coração deles para que o Senhor cerque eles de amigos que vão abençoá-los, de amigos que vão levá-los para mais perto do Senhor. Então, essa tem que ser uma oração nossa constante. Eu oro muito sobre isso e eu quero desafiar você a orar sobre isso. Senhor, cerca meus filhos de amigos que o levarão para mais perto de Deus. Cerca meus filhos de amigos que vão levar eles para o centro do coração do Senhor. Cerca eles de amigos que te amem. Você ora sobre isso, sobre os seus filhos? Sabe, eu confesso para vocês que lá atrás eu me peguei descansada de que o meu filho estava na igreja, estava na escola, beleza. E eu acabei não orando de uma forma bem intencional, ainda que eu declarasse, assim, eu não estava orando muito intencional para isso. Deus, coloca amigos, seca ele na escola. E eu não estava orando. E eu comecei a me posicionar em oração disso, assim, depois que o Senhor me abriu os olhos para isso. Então, ore. Vamos orar pelos nossos filhos. E, em segundo lugar, nós precisamos ter diálogo com os nossos filhos. Por quê? Porque nesse diálogo que nós tivermos com os nossos filhos, nós vamos construir neles a identidade correta de Cristo. Quando nós tivermos diálogo com os nossos filhos, eles nos ouvirão. Sabe, muitas vezes, eu até compartilhei essa semana no meu Facebook, no meu Instagram, uma frase que é muito forte, que fala sobre isso, é do John Drescher. E a frase é o seguinte: os pais que ouvem o filho quando criança terão um filho que lhes dará ouvidos ao crescer. Um pai que ouve o filho quando criança terá um filho que lhes dará ouvido quando crescer. Que lhe dará ouvido quando crescer. Então, às vezes, nós não damos ouvido para os nossos filhos quando eles são crianças. Nós não conversamos, não investimos tempo conversando com eles. Não há diálogo. E aí, o que acontece? A nossa influência sobre a vida deles vai diminuindo. Você sabia que a tendência natural é de que é como um gráfico de que a nossa influência sobre a vida dos nossos filhos, ela vai diminuindo, né? Você sabia disso? No decorrer dos anos, a nossa influência sobre os nossos filhos, ela vai diminuindo. Porque outras pessoas vão tendo influência sobre os nossos filhos e outras pessoas vão começando a ter voz sobre eles. Então, nós precisamos aproveitar a infância e principalmente ali a primeira infância, né, até os 5 anos, mais ou menos, nós precisamos construir relacionamento com os nossos filhos. Tem que ter diálogo a fim de que os nossos filhos nos ouçam, a fim de que os nossos filhos possam se atentar àquilo que nós temos a dizer a eles. Então, existe também uma frase de um autor que ele diz mais ou menos assim, que as pessoas, elas costumam dar ouvidos àquelas pessoas que se importam com elas. Então, em outras palavras, se seu filho não sente que você se importa com ele de verdade, ele não vai dar ouvidos a você. Então, às vezes, nós não damos ouvido a eles e eles encontram esses ouvidos lá no mundo, eles encontram esses ouvidos lá fora. Então, nós precisamos ter diálogo com os nossos filhos. E esse diálogo com os nossos filhos, irmãos, aqui eu quero dar um puxão de orelha em todos nós. Porque hoje em dia, e eu estava lendo muito, eu li um pouco disso no livro, eu acho que foi nesse livro, Educando Meninos. Nesse livro, Educando Meninos, do Dr. James Dobson, não sei quantos já conhecem ele, e eu estou com Educando Meninas agora para eu ler. Mas esse aqui é o Educando Meninos, maravilhoso. Todo pai de menino deveria ler. Todo pai e mãe de menino deveria ler. E esse livro eu herdei da minha mãe. Minha mãe também leu ele. E esse livro, o autor ele fala uma coisa muito interessante. Às vezes nós fingimos estar presente com os nossos filhos. Às vezes nosso filho, papai, mamãe, brinca comigo. E aí, gente, quando eu li isso, alguns anos atrás, o Tito ainda estava bebezinho, assim, mas quando eu li, já foi um tapa na minha cara. Graças a Deus foi cedo, né? Porque aí eu já aprendi. Porque ele falou assim, às vezes nós fingimos estar com os nossos filhos. E aí a gente senta com eles falam, papai, brinca comigo, mamãe, brinca comigo. Aí a gente senta com eles e a gente fica só de corpo presente, a gente tá aqui, no celular. E aí o filho, papai, mãe, aham. E a gente acha que a gente está enganando eles.
a gente acha que eles realmente estão pensando que a gente está ali presente. Deixa eu te dizer, nós não enganamos nossos filhos. Eles sabem que nós não estamos ali presente. Eles sabem. Eles sabem. E aí ele fala disso no livro. Seu filho sabe que você não está lá presente. Então, quando você tiver, esteja de verdade. E aí eu acho até interessante que, de fato, quando eu estou ali, eu me proponho a falar, não, agora eu estou com meu filho, então agora é a hora. E aí eu deixo o celular de lado, eu paro tudo ali, agora é a hora de brincar. E quando é a hora que eu estou trabalhando, eu falo, filho, agora eu não posso, porque agora eu estou trabalhando. E aí ele vai entender que aquela hora realmente eu estou ali no celular no trabalho. Mas a hora que é a hora de brincar com ele, a hora de ficar, eu realmente paro tudo. E eu aprendi isso. E isso realmente foi muito bom, irmãos, porque isso faz com que a gente esteja presente. Isso faz com que a gente esteja presente de verdade, com que a gente esteja ali inteiro. Às vezes nós não estamos inteiros para os nossos filhos. E aí depois a gente quer colher um fruto de algo que a gente não colheu. Então a gente precisa investir em relacionamento. Quantas vezes numa brincadeira com meu filho, num tempo de diálogo com ele solta alguma coisa. Ele fala algo. Já teve algumas vezes no nosso tempo de devocional diário, e a gente tem devocional diário, a gente lê a Bíblia e ora com ele todos os dias, ou eu ou meu marido. E aí a gente, nesse momento de oração, de leitura da Bíblia, a gente sempre aplica a palavra, né? Ó, o que Deus falou sobre isso? O que a gente quer dizer com isso? O que Deus quer falar no seu coração sobre isso? E numa dessas, ele soltou em algum momento, assim, mamãe, eu tô triste por isso. E ele abriu o coração dele. E nesse dia ele começou a chorar. E num momento, assim, tão importante, eu falei assim, Jesus, obrigada, porque eu pude tratar isso no coração do meu filho. Eu pude trabalhar isso no coração dele, que ele estava se sentindo inferior, que ele estava se sentindo mal. E eu pude trabalhar a identidade de Cristo no coração dele naquele momento. Mas ele teve liberdade para me falar sobre isso. Então, será que nós estamos construindo esse relacionamento com os nossos filhos na base do diálogo? E isso é importante, porque aí você vai crescer no nível de influência na vida deles. Às vezes a gente pensa, né? Nossa, mas por que ela está falando isso e eu estou falando sobre as influências negativas? É porque para a gente combater as influências negativas, antes nós precisamos construir influências positivas na nossa casa. A melhor forma de nós combatermos as influências externas, que não são positivas, é a gente consolidando, fortificando no coração dos nossos filhos as verdades da palavra. E aí vem o terceiro princípio aqui. A gente falou de oração, de diálogo com os nossos filhos, e a gente fala de ensinar a criança no caminho. E lá em Provérbios 22:6, o versículo que todo mundo aqui já deve estar, né, cansado de saber, todo mundo já nasce sabendo, que é, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, ensinar no caminho. Com certeza você deve ter ouvido algum pastor falar sobre isso. Ensinar no caminho nos fala de ensinar junto, andando. Não é de apontar o caminho, é de no dia a dia, é andando junto com ele, ensinando. Mais uma vez, a gente relembra do que lá em Deuteronômio 6, a palavra de Deus nos diz que enquanto nós sentamos, enquanto comemos, enquanto andamos, em todo o tempo nós devemos estar ali reforçando a palavra de Deus, reforçando o que a palavra de Deus diz, ou aquilo que Deus pensa, quem Deus é para os nossos filhos. Isso é importante, nós precisamos ensinar a criança no caminho. E ensinar no caminho nos fala de também consolidar os princípios e os valores do reino no coração dos nossos filhos. Nós precisamos consolidar os princípios e os valores do reino no coração deles. Sabe, aqui eu quero até entrar num ponto que eu acho que eu já fiz outro encontro de pais que eu falei sobre isso, que eu falei sobre disciplina dos filhos, né, sobre correção, mau comportamento e tal, e eu creio que eu falei sobre isso lá. Mas muitas vezes nós estamos dispostos a corrigir, enfim, seja fazer o que for preciso, né, para essa correção, a disciplinar. Nós estamos dispostos a corrigir, a disciplinar aquilo que é visível dos nossos filhos, só o mau comportamento, só aquilo que é exterior dos nossos filhos. Por exemplo, o menino deixou cair o copo no chão, aí a gente está disposto a corrigir isso. Mas aí o menino mente, a gente só vira e fala, não pode mentir. Poxa. Aí a gente está colocando o que na balança? Que um copo no chão, quebrar um copo, é mais grave do que a mentira. E quando nós estamos fazendo isso, irmãos, nós estamos determinando os valores no coração dos nossos filhos. Então, eu faço muita questão de enfatizar com o meu filho, sempre que eu vou corrigi-lo sobre algo, eu falo, filho, essa correção, por exemplo, um dia ficou sem o desenho daquele dia. Ele assiste 1 hora de desenho por dia, né? Aí teve um mau comportamento,
teve alguma desobediência, vai ficar sem desenho. E eu faço questão de falar para ele, você está sem desenho por causa da desobediência, por causa da falta de honra. E eu mostro o princípio que foi quebrado. E aí eu falo, filho, você quebrou um princípio. O princípio da obediência, o princípio da honra. E quando a gente está fazendo isso, a gente está fortalecendo os princípios no coração deles. Você fortalece, você faz questão de fortalecer valores no coração dos seus filhos? Isso é importantíssimo. Quando que a gente faz isso? No dia a dia. Quando o seu filho solta alguma coisa, você vai falar, filho, isso aqui, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Nós precisamos, irmãos, estar atentos o tempo todo. Sabe, às vezes eu até penso assim, gente, teve um momento, quando foi, agora eu estou tentando lembrar qual foi a situação, que o meu filho falou algo e eu pensei assim, eu tô cansada, né, disso. Tipo assim, agora eu tô cansada, eu não queria ter que falar agora, mas eu falei, gente, eu não posso deixar passar essa oportunidade, eu preciso firmar esse valor no coração do meu filho. Foi em algum momento que ele fez alguma determinada situação, alguma determinada ação, não lembro agora o que foi, mas naquele momento, sabe, às vezes quando você tá cansado? Sabe quando você tá tipo assim, ai, vou deixar pra lá? Alguém já passou por isso? Só eu. Sabe aquela hora que você já tá tipo assim, ah, não, meu Deus, não, agora eu não tô afim de ensinar? Tá, vai. Pois é, nessas horas, eu parei, Senhor, não, eu preciso ensinar. É um valor que está sendo formado. Nós precisamos, então, nos lembrar que os valores estão sendo firmados no coração dos nossos filhos. Até esses dias atrás, eu fui exortar meu filho em algum momento e eu estava muito nervosa. Naquela hora, eu estava irritada com alguma coisa e eu fui muito brava com ele, falei muito firme naquela hora e foi desnecessário. Eu pequei, eu vi que eu pequei naquela hora. E naquela hora eu realmente agi com ele de uma forma muito na ira, né? Eu agi na ira. Depois, irmãos, eu fiquei muito constrangida. Eu cheguei para ele, eu falei, eu preciso dar um princípio para ele, o princípio do perdão e de reconhecer o erro. E eu cheguei e falei, filho, quando a gente erra, a gente precisa reconhecer que a gente errou, pedir perdão. Então, eu quero te pedir perdão porque a mamãe errou. A mamãe falou com você assim. E a mamãe não pode falar assim. Outro dia atrás, eu falei de uma forma ríspida com meu marido. Gente, eu sou pastora, mas às vezes eu sou humana, tá? E aí, falei de uma forma ríspida com meu marido na frente do meu filho, na frente do Tito. Depois eu fiquei assim, aí cheguei, pedi perdão pro meu marido, mas eu cheguei no meu filho, porque ele não viu eu pedindo perdão pro Efraim na hora, mas eu cheguei pro meu filho e falei assim, filho, a mamãe fez errado, a mamãe desonrou o papai. E eu pedi perdão para ele já por isso. E eu quero pedir perdão para você também, e quero te dizer que não foi certo o que a mamãe fez. E eu fiz isso, falei isso para ele. Quando eu tô falando isso, quando a gente faz isso também, nós estamos mostrando para os nossos filhos que eles podem errar e que eles podem confiar na gente. Isso também nos fala de influência. Por quê? Se nós não criamos esses vínculos também com os nossos filhos, quando eles errarem, eles vão correr de nós. E eu aprendi um pouco disso, se eu não me engano, não sei se foi com a pastora Ana Laura, num curso de criação de filhos que ela tem também, que é uma bênção, acho que foi com ela. Ela falava mais ou menos assim, quando o seu filho erra, ele corre para você ou ele corre de você? Então, nós precisamos ser um lugar onde, quando os nossos filhos errarem, eles corram para nós. E quando a gente também ensina esse valor de que eu errei e eu posso pedir perdão, quando a gente ensina esse valor, nós estamos ensinando para os nossos filhos que eles também podem ser humildes e reconhecer os erros deles. E que nós estamos mostrando que, ok, se você erra, tudo bem, pode falar comigo. Eu estou aqui para te perdoar, para fazer o que for preciso, é claro. Vou te exortar, vou te corrigir, vou dar a correção que é necessária, mas eu estou aqui para te perdoar e dizer que você é amado apesar disso. Não é o erro que te define. E eu faço muita questão de realmente enfatizar para o meu filho, mesmo quando eu corrijo, né? Quando faço alguma coisa, falar, filho, eu te amo, você é uma bênção. Declarar aquilo, mesmo naquele momento que às vezes ele tá ali chorando, né? Tá chateado, mesmo que eu também tô chateada pelo que ele fez ali, mas eu falo, eu amo você, você é uma bênção. E a gente precisa reforçar esses princípios mesmo da palavra. E quando a gente fala também de consolidar esses princípios e os valores do reino no coração dos nossos filhos, é importante nós sabermos, irmãos, que hoje eu ouvi essa frase do pastor Luciano Subirá, ele disse assim, que criação de filhos é um assunto que não tem segunda chance. Criação de filhos é um assunto que não tem segunda chance. A gente só tem uma chance, irmãos. Não dá pra gente voltar a fita lá atrás, peraí, errei aqui, deixa eu voltar a fita e fazer diferente. Já era. Quando a gente erra, a gente errou e a gente precisa agir para frente, é mudar a partir de agora.
Então, se talvez até hoje você não tenha sido tão intencional, e eu vou até falar, é o próximo ponto aqui, né? De intencionalidade. Se você ainda não tem sido intencional em consolidar os princípios, os valores do reino no coração do seu filho, que a partir de hoje você faça isso, porque nós não teremos segunda chance. Então, que hoje você faça isso. Reforce. Quando a gente reforça os valores do reino, a gente vai começar a formar nos nossos filhos o caráter de Cristo. Ele vai ter tão enraizado aqueles princípios que sabe o que vai acontecer? Quando ele começar a receber valores de fora que são diferentes daqueles valores que ele recebeu, ele vai começar a rejeitar. Então, ele por si só vai começar, opa, isso aqui tá errado, opa, isso aqui não foi o que minha mãe me ensinou, isso aqui não é o que a palavra de Deus diz. E ele mesmo vai começar a entender. E aí eu louvo a Deus, que aí eu estava falando com meu filho, esses dias atrás, e eu falei, filho, hoje é dia de você orar por alguém. Por quem você quer orar agora para que o amor de Deus inunde o coração dele, para que ele deixe de fazer alguma coisa errada? Por quem você quer orar? E sabe o que ele falou no dia? Quero orar pelo meu amigo que fica falando de zumbi. E ele falou o nome do amigo, eu quero orar pelo meu amigo que fica falando de zumbi, para que ele conheça Jesus e pare de ficar falando de zumbi. E eu assim, que bênção. Aí ele já entendeu um valor. Ele já entendeu um valor, não entendeu? Ele não reproduziu aquilo somente porque eu tinha falado zumbi não é legal e tal. Não, ele entendeu que o amigo dele precisa receber o amor de Jesus para ter uma mudança de atitude. Então, nós precisamos criar nos nossos filhos valores tão fortes, que é aquela historinha da nota, né? Sabe a nota, como é que é, gente? Não é nota de dinheiro, não, como é que chama? Cédula. A cédula. Tem a cédula. Tem uma cédula que é verdadeira, tem a cédula que é falsa. Como que você sabia como que os bancários, que aqueles especialistas em discernir se uma nota é verdadeira ou falsa, como que eles discernem? Não é estudando a nota falsa, é estudando a nota verdadeira. Ele fica tão perito na nota verdadeira, ele conhece cada detalhe da nota verdadeira, que quando ele pega na falsa, ele, esse papel é diferente. Essa imagem tá diferente. Então, é em conhecer a verdade que os nossos filhos discernirão as mentiras. É em conhecer a verdade, em ter cheio dos princípios, dos valores do reino. Quanto mais nós enchemos eles com esses princípios, quando bater um princípio que é mundano, quando bater uma influência que é negativa, uma influência que está contrária à palavra, ele vai, opa, isso aqui está diferente da palavra, a palavra de Deus não diz isso. E é isso que nós precisamos reforçar. Que em nome de Jesus o Senhor nos dê graça para aproveitar cada momento para enfatizar um valor, um princípio. Então, quando você for corrigir o seu filho sobre algo, mostre o princípio que foi quebrado ali. Sabe, não... Esses dias atrás mesmo, aconteceu aqui em casa uma situação onde o meu filho estava reclamando muito por uma coisa. Sabe aqueles dias que eles, tipo assim, choram porque tá chovendo, porque hoje tem sol. Sabe aquele dia que eles inventam um motivo para chorar para tudo? E aí ele estava chorando porque o copo de leite dele estava sujo, que o leite caiu um pouquinho para fora, uma gota para fora. E aí ele tá sujo de leite. Eu falei assim, então limpa, filho. Eu quero que você limpe. Eu falei, me entrega aqui o copo, então. E aí ele, eu não quero te entregar. Aí eu falei, aí é demais. Falei, não, meu filho, então, se você me entregar o copo, eu limpo para você. Eu não quero, chorando e tal. E aí eu falei, quando você me entregar o copo, eu vou limpar. E ele começou a chorar. E a gente já tem ensinado muito ele para ele não ficar se jogando e tal, e tal. E aí, nesse momento, ele foi começou a chutar. No momento que ele chutou, o que aconteceu com o copo de leite? Caiu no chão. Nosso sangue sobe, né? Na hora. Na hora, eu pensei, se ele tivesse agido desrespeitosamente, chutando, mas o copo não tivesse caído, eu teria ficado irritada da mesma forma que eu fiquei pelo copo cair? Eu me analisei. Eu falei, não, eu não teria. Então, a motivação da minha ira, da minha indignação aqui, tá errada. Não é a quebra de um princípio. Eu não tô indignada porque ele quebrou um princípio, eu tô indignada porque ele sujou o chão. E aí, naquele momento, eu me autocorrigi. Falei, não, peraí. Eu fiquei irritada, mas eu me segurei. Falei, calma, eu corrijo princípios. Eu corrijo quebra de princípios. Eu não corrijo só porque o copo caiu, mas é uma quebra de princípios. E aí, eu falei, filho, você está errado, porque você... Sabe por que aconteceu isso? Porque você me desobedeceu, porque eu falei para você parar de chutar. Se você tivesse parado de chutar na hora que eu tivesse falado, não teria
Se você tivesse parado de chutar na hora que eu tivesse falado, não teria derrubado o copo. Então, a correção da mamãe sobre você não é porque você derrubou o copo. Não tem problema você derrubar o copo. O problema não foi esse. Acidentes acontecem. O problema foi a sua desobediência, porque você chutou e você você desonrou, você foi desonroso. Então, irmãos, ali a gente tem uma oportunidade de enfatizar um princípio. Seja em todos os lugares, irmãos. Às vezes, em relação à mentira, é enfatizar a verdade. Em relação a qualquer outra situação, nós precisamos reforçar os valores do reino. Quando, por exemplo, ele recebe uma influência negativa, como que a gente vai reforçar os valores do reino? Então, vou voltar lá na história do zumbi. Quando meu filho chegou em casa falando de zumbi, primeira coisa, né? Filho, onde você ouviu? Quem estava brincando de zumbi? E aí ele falou. Onde foi a fonte, né? Já descobri a fonte. E aí eu falei, você sabe o que é zumbi? Ele, não, eu sei que ele anda assim. Imitou, como andava. E aí eu falei assim, filho, mas você sabia que zumbis não existem? Eles são fictícios, né? Eles não existem, eles não são de verdade. Mas eles são mortos que andam. Quando uma pessoa morre, ela fica andando? Não, quando a pessoa morre, ela é enterrada, ela morre, acabou. Então, não existe isso de um morto ficar andando. E Deus é um Deus de morte? E aí ele falou, não. Eu falei, você acha que Deus gosta de que o morto fique andando assim? Não. E Deus gosta de uma coisa que vai dar medo na gente? Não. Então, isso não é o que Deus quer para você. Deus não quer para você uma coisa que vai gerar medo em você. Deus não quer uma coisa de morte. Deus é um Deus de vida. Princípio, Deus de vida. Então, eu reforcei ali um princípio, um valor, né? Deus é um Deus de vida, Deus não é Deus de morte. Então, há um princípio ali por trás. Com esse princípio, eu já quebro zumbi, já quebro bruxaria, já quebro esqueleto, tudo de Halloween, por exemplo, já é tudo quebrado com esse princípio. Então, se ele conhece o princípio, ele vai entender que não é o zumbi só que é pecado, mas tudo aquilo que traz morte, porque Deus é um Deus de vida. Então, a gente enfatiza um princípio para quebrar uma influência negativa. Amém? E aí, depois, em relação à música, quando chegou a música do TikTok, né? E aí, eu assim, Senhor, me dá sabedoria, né? Como é que eu faço? Mas só lembrando aqui, irmãos, isso não foi uma vez que eu falei com meu filho e acabou, tá? Não foi uma vez e agora, nossa, Tita, agora não gosta mais de zumbi, não, irmãos. E a gente realmente precisou trabalhar porque ele admirava o amigo. E ele sempre falava, mas ele é legal, ele também é de Deus, ele brinca. E aí eu falava, mas isso não é legal, filho, isso não é aquilo que Deus nos ensina. E a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala isso, faz isso, quebrando a influência do mundo sobre os nossos filhos, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente usa a seguinte frase: Deus não gosta disso. Às vezes, se você usa essa frase com frequência, sabe o que vai acontecer? Seu filho vai começar a achar que Deus é chato. Porque tudo que ele acha legal, Deus não gosta. Mas que saco, né? Poxa, tudo que é legal, Deus não gosta. Ele vai começar a ter uma visão de que Deus é um Deus chato, que não gosta de nada que ele gosta. Então, ao invés de nós ensinarmos isso, só falarmos assim, Deus não gosta disso, que, de fato, gente, quando a gente para pensar nisso, dá a impressão que é um Deus egoísta. Tipo assim, importa o que eu gosto. Não está me agradando. Não é isso. Por que Deus não gosta? Tem um motivo aí. Então, a gente precisa trabalhar exatamente isso. É falar o seguinte, isso não faz bem para você. Deus não quer aquilo que não faz bem para você. Você acha que Deus vai gostar, Deus vai ficar feliz com alguma coisa que faz mal para você? Claro que não. Deus te ama tanto, por isso que ele não gosta desse negócio, porque isso faz mal para você. Percebem a diferença? Percebe a diferença? Então, aí, no caso da música, do TikTok. Aí eu virei, falei, filho, você sabia que essa música, ela não é uma música legal? Por quê, mamãe? Falei, filho, porque essa música, ela tem outras partes na música, tem outras coisas que fala sobre coisas ruins. Que tipo de coisa ruim, mamãe? E eu querendo assim, né? Porque ele só tem 4 anos. Como uma criança de 8 anos, você já pode falar mais abertamente, filho, sobre a sexualidade, enfim. Com 4 anos ainda não é muito assim, né? Então eu não podia simplesmente virar para ele e falar, porque fala de relação sexual inadequada, relação sexual que não é o valor de Deus. Eu não ia falar exatamente assim, porque eu ainda não falei sobre relação sexual com ele. Então, o que eu falei? Filho, ele fala sobre um homem e uma mulher que namoram de uma forma que não é a que Deus quer.
Porque homem e mulher só namora quando casa. Quando casa, é que aí eles se beijam, que eles namoram. Mas antes de se casarem, quando eles ainda não são casados, eles não é certo namorar e beijar outras mulheres. E essa música fala disso, filho. De pessoas assim. Eu sei que você às vezes não entende essa música, mas eu sei o que aconteceu, filho. Eu também já aconteceu isso comigo. Eu já cantei músicas que eu não sabia o que significava. Acredita? Aí ele perguntou, como, mamãe? Aí eu fui e contei para eles, né, gente? Vocês vão rir de mim agora. E eu falei assim, filho, um dia a mamãe tava orando, e aí lá no meu devocional ia aparecer uma música no meu devocional, e eu comecei a cantar. E eu achei que aquela música era de Deus, e eu comecei a cantar, achei que a música era linda. E a música era aquela assim, tu vens, eu já escuto os teus sinais. E aí eu tava cantando, filho, achando que era para Jesus. Gente, isso foi fato, tá? Eu achei mesmo. Eu entrei, estava no meu devocional e eu cantando a música. Vem, Senhor! Eu já escuto o seu sinal. E eu estava adorando a Deus com a música do Alceu Valença. Mas eu não tinha ideia que era, gente. Mas beleza, eu estava lá cantando. E eu contei pro meu filho. Aí o meu filho foi e riu de mim e falou: mamãe, essa música. Eu falei: filho, porque essa música não é de Deus. Ela fala de que tá vindo espíritos malignos, espíritos do mal. E eu não sabia, por isso que eu tava cantando. Mas quando eu soube, filho, que essa música não era, eu parei de cantar, porque eu não quero isso, né, ruim no meu coração. Eu não quero que venha coisas ruins assim. E aí eu parei, porque aí eu entendi. Na hora, ele já fez a ligação. Igual eu, né, mamãe? Eu não sabia que a música não era legal. Agora eu sei, então eu não vou cantar mais. Na hora, ele mesmo já fez a associação. Eu falei, isso mesmo, filho, isso mesmo. Então, agora você sabe que não é uma música legal, né? Aí, ainda depois passou ele, ficou assim, cuidado que o jacaré vai te pegar. Mamãe, não é o tubarão. Essa é outra música. Aí eu, filho, entendi. Mas porque a melodia fica na cabeça, né? Essas miseráveis melodias aí. E olha que ele nem escutou, não foi nem a música do TikTok, foi um amigo cantando. E aí eu falei, ô Jesus, misericórdia. Mas, enfim, a gente explicou um princípio ali, um valor. Que aquela música era uma quebra de um princípio. O princípio da fidelidade no casamento, o princípio de se guardar para o casamento. E que, enfim, estava quebrando ali o princípio. Então, às vezes, se for preciso, se o seu... Aí, ó, a irmã até hoje não sabia que essa música era mal. Pois é, ela é de um terreiro de macumba, para você ter uma ideia. Ela é sobre isso. Sobre, tipo, o processo lá de vir um orixá enfim, manifestar, é mais ou menos isso. E aí, enfim, se o seu filho já é maior, se tem 8 anos, por exemplo, senta com ele, pega a letra da música e mostra para ele. Filho, vamos ver junto? Mas não é naquele ar de, tipo assim, você tá cantando música do demônio, olha o que essa música fala. Não é disso. Mas você sentar, você gostou dessa música, filho? Vamos ver junto a letra dela, o que ela fala? Aí a gente senta e analisa. Você sabe o que significa isso? E vai falando. Porque aí, assim, você vai mostrando o porquê que aquilo faz mal para ela, por que aquilo é ruim. Porque às vezes a gente é muito tendencioso a falar, não faz isso, não canta a música do TikTok. E convenhamos, gente, eu sei que muita gente acha engraçado, né, aquele vídeo. Não sei se vocês já viram aquele videozinho que tem uma menininha cantando assim, como é que é? Desenrola, bate. Joga de lado, desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Vocês já viram esse vídeo? Quem já viu? Tem um vídeo aí rolando aqui no TikTok, nos vídeos da vida, de uma menininha que ela tá lá cantando. Desenrola, bate, joga de lado. Aí, quando ela vai falar de ladinho, chega a mãe. Aí, quando a mãe chega lá, desse lado tem poder, desse lado tem vitória. E aí, ela muda. E aí, irmãos, eu não consigo achar esse vídeo engraçado. É porque, assim, é engraçado, mas sabe por que assim, sabe por quê? É porque eu fico pensando assim, gente, a gente está reforçando uma cultura nos nossos filhos de que eles são duas caras, de que eles podem, tipo, que o problema foi a mãe ter visto. E o problema não é a mãe ver, o problema não é você ver, o problema é ele cantar, porque ele está falando algo que é ruim para ele. Então, muitas vezes nossos filhos estão nessa e a gente só vem com, tipo assim, não canta isso, não. Ele vai cantar escondido. Então, a partir do momento que ele entender, você vê a importância de, por exemplo, filho, não bebe essa água. Não quero que você bebe essa água. Não bebe. Você sai, seu filho tá com sede, tá doido para beber aquela água. Ai, eu vou beber. Vai querer beber. Olha a diferença. Filho,
nessa água tem veneno. Esse veneno pode te matar. Não bebe ela não, tá? Porque vai te matar. Tô morrendo de sede. Mas essa água eu não vou beber, porque essa aqui vai me matar. Não faz total sentido? Seu filho, com certeza, ele vai entender muito melhor se você explicar para ele, se você abrir o coração, se você sentar junto com ele e explicar o porquê que aquilo não é bom. Não é só porque Deus não gosta. Então, tira do seu vocabulário essa frase, Deus não gosta, e começa a entrar com o vocabulário, Deus não quer isso para você, porque isso faz mal para você. Olha o motivo. Olha o porquê que isso aqui não é bom. Olha o porquê que isso aqui não agrada a Deus. Amém? Isso aqui vai ser muito importante, irmãos. Isso aqui é algo fundamental para que a gente cresça na influência dos nossos filhos. Amém? E aí eu já ia falando sobre a intencionalidade. A irmã também está impactada com a música do Alceu Valença. Gente, juro que apareceu durante o meu devocional. Eu estava numa playlist de devocional com músicas do céu lá e de repente apareceu ela. Eu nunca tinha ouvido. Quando apareceu a música, isso já tem tempo, deve ter uns 2 anos atrás. Quando apareceu a música, eu jurei, tipo, cara, que música linda. Eu cantei ela várias vezes. Sabe como que eu descobri? Quando eu estava cantando pro meu marido. Amor, que a gente às vezes compartilha as músicas, né? Tipo, amor, descobri uma música, né? Tal. Aí eu, amor, descobri uma música linda para o nosso devocional aqui, olha aqui. Aí ele, Wilson, essa música não é de crente, não, essa música é da Alceu Valença. Eu, que isso, amor? Claro que não. Ele é sim. Quer ver? Olha aqui. Aí que ele foi me falar. Eu falei, gente, eu não acredito. Eu tava entrando no Santo Santo com a música, quase falando em mim. E aí descobri. Então, se a gente erra assim, imagina os nossos filhos, né, irmãos? Eles também vão ser influenciados, às vezes vão receber influência que eles não sabem. Cabe a nós realmente mostrar para eles e guardá-los disso. E sobre intencionalidade. Esse é um outro princípio importante para combater as influências negativas sobre os nossos filhos. Precisamos ser intencionais. Precisamos ser intencionais nas amizades dos nossos filhos. Você é intencional nas amizades dos seus filhos? Às vezes, irmãos, eu tenho um pouco de temor sobre isso, porque os nossos filhos passam muito tempo na escola. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes os melhores amigos dos nossos filhos estão na escola. E tudo bem se os amigos da escola são os amigos da igreja. Graças a Deus eu tenho a honra dos meus filhos, do meu filho, a maioria dos amigos deles são da escola e da igreja. Os mesmos da escola são da igreja. Mas às vezes não. Aí você leva o seu filho em todas as festinhas de aniversário dos amigos da escola. E nenhum é crente. E aí ele convive só com esses amigos da escola. E você fortalece esses vínculos. Tudo bem. Entre aspas, tudo bem. Por quê? Você não está sendo intencional em que seus filhos tenham amizades com filhos de crentes que têm os mesmos princípios e valores que você. Sabe, irmãos? Os nossos filhos convivem muito tempo com eles. E a gente precisa ser intencional nessas amizades. É claro que eles vão ter amigos na escola e a gente não quer que eles não se socializem, né? Claro que a gente quer, né? Mas os melhores amigos deles têm que ser amigos que amem a Deus. Tem que ser amigos que já tiveram experiências com Deus. Quais são os melhores amigos dos seus filhos? Você é intencional nessa amizade? Você é intencional em forçar essa amizade? Chama para sua casa os amigos da igreja. Ah, mas ainda não conhece? Coloca numa célula. Seu filho já está numa célula? Se não está numa célula, vai dificultar ainda mais para ele ter amigos. Os melhores amigos dele têm que ser os amigos da célula. Os melhores amigos dele têm que ser os amigos da célula aqui, têm que ser os amigos da igreja, do Culto Kids. Nós precisamos reforçar isso, precisamos ser intencionais nessa amizade. Sabe, irmãos, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço para que os nossos filhos tenham bons amigos. O problema é que às vezes nós não estamos dispostos a pagar esse preço. Aí sabe o que a gente faz? É mais cômodo ser só o amigo da escola, é mais fácil. Porque dá mais trabalho, você tem que forçar amigos em outros momentos. Irmãos, isso nos fala de nós fazermos amizades com pais, os nossos amigos, os seus amigos, serem intencionais, as suas amizades serem intencionais com filhos de pessoas que têm os mesmos valores que vocês. E eu louvo a Deus por isso, porque, de fato, eu e meu esposo, a gente faz questão de ser intencional nas nossas amizades, nos nossos vínculos, nos nossos laços, com quem que a gente anda, com quem que a gente chama para estar na nossa casa, com quem que a gente faz o churrasco, sabe? Para que tenham filhos que tenham os mesmos valores que a gente. Então, esses tempos atrás, uma pessoa até me perguntou assim, falou, pastora, eu sei que o Tito só fica, ele não fica no celular, né? Você não dá celular para ele, mas como é que você faz quando você sai para
para juntar, por exemplo, com outros amigos, assim, com outros irmãos, e aí esses irmãos dão celular para os filhos. Como é que você faz? Aí eu falei assim, irmã, sabe o que é engraçado? Que na maioria das vezes, com quem nós mais saímos, eles também têm os mesmos valores que a gente. Eles também não dão celular para os filhos. Então, é fácil a gente conviver, porque nós temos os mesmos valores, nós temos os mesmos princípios. É claro que, às vezes, nós saímos com gente que não, que dá o celular para o filho. E aí, a gente precisa, né, agir de outras formas. Mas o que eu quero enfatizar aqui é sobre nós forçarmos o relacionamento, termos amizades com gente que tem os mesmos valores que você, que quer criar filhos à luz da Bíblia. Quais são os seus amigos? Será que você força isso? Ou talvez você só se relaciona com gente que nem tem filho, ou que os filhos já estão de outra idade, e aí você não gera intencionalmente amizade para os seus filhos. Eu sei que o que eu estou falando é meio que tipo assim, nossa, isso é demais, e isso é realmente, é um preço a ser pago. Sabe por quê, irmãos? Porque quando são crianças, a gente às vezes não está disposto a pagar esse preço, de forçar a amizade, de levar o filho, vou levar no Mensageira do Rei, vou levar lá no Embaixadores de Cristo, lá no Embaixadores, eu não vou, eu vou, não, eu estou muito cansada, não vou levar para a célula aqui, não, não precisa. Às vezes, quando é criança, a gente está assim, aí entra na adolescência e começa a se relacionar com garota que está fumando, começa a andar com um amigo que faz um monte de coisa errada, aí a gente fica desesperado, está disposto a fazer tudo. Aí fica, não, eu estou disposta a fazer tudo. Eu já ouvi isso, gente. Pastor, eu estou disposta a fazer tudo, eu estou disposta a me mudar. Pois você deveria ter feito isso ainda na infância. Então, ainda hoje, irmãos, quando nós temos nossos filhos pequenos, a gente precisa ser intencional nas amizades deles, nas amizades que eles estão formando. Amém? Isso é importante. E aí eu me lembrei de uma live que eu assisti com a Ana Paula Valadão e o filho dela, o Isaac, ela está com um filho de 17 anos. E ela estava compartilhando sobre influências negativas que o filho dela recebeu durante um tempo. E ela falou assim, olha, irmãos, teve um momento que o meu filho começou a ter amizades ruins. E a gente percebeu que um estava fazendo mal para o outro. Não era só o outro que estava fazendo mal para o meu filho, mas eu percebi também que o meu filho estava fazendo mal. Os dois juntos não dava certo. E aí, aquilo estava muito ruim. E eu e meu esposo, nós tivemos que nos mudar. Mudamos ele de escola, mudamos de bairro para separar aquelas amizades ruins que estavam fazendo mal para o meu filho. E ela falou na frente dele. E ela falou, não foi, Isaac? Não foi que a gente teve que se mudar para a gente quebrar, porque aquilo não estava fazendo bem para ele, estava desviando o coração dele do Senhor. E nós nos mudamos de bairro. Você estaria disposto a se mudar de bairro para isso? Esses dias para trás, eu dei esse conselho para uma irmã, numa caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Ela falou, eu não sei o que eu faço. Eu falei, irmã, você tem que estar disposta a se mudar por causa do seu filho. Você está disposta a isso? A gente precisa realmente estar disposto a fazer isso pelos nossos filhos, para que eles tenham boas influências. Amém? Às vezes, na minha célula de adultos, não tem célula de crianças. Irmão, ou você abre uma célula Kids aí para trazer mais crianças, que esse é o ideal, né? Abre uma célula de crianças paralela para ele ter células de crianças, ou você vai para uma célula que tem célula Kids, para que seus filhos tenham uma célula também. Isso aí é a gente se preocupar, amém? Olha a irmã falando, já fez isso com a filha mais velha, isso aí. Esse é o padrão. E aí já entra aqui um outro princípio, igrejar, o hábito de igrejar, que está muito relacionado a isso, a você não faltar cultos, estar em célula, estar em aniversários, estar nas comunhões. A gente precisa fazer com que os nossos filhos se relacionem com gente da igreja, com crianças que amam a Jesus também. E aí, é claro, irmãos, eu não estou querendo dizer aqui que, por isso que eu falei lá no início, não é porque é filho de crente que você já tem que descansar. Estou descansada, agora meu filho tem boas amizades. Não. A gente sempre tem que estar em constante vigilância, oração, a gente sempre tem que estar acompanhando, orando pelos nossos filhos, isso é fato. Mas a chance, a probabilidade, né, gente, é muito maior de que eles acertem quando tem amizades na igreja. E aí tem aqui um outro princípio sobre investir em boas influências para os seus filhos. Como assim investir em boas influências? Os nossos filhos, nós como pais, somos a maior influência dos nossos filhos, mas nós não somos a única. Como pais, nós somos as maiores influências sobre os nossos filhos, mas nós não somos as únicas influências. Nossos filhos recebem influências de fora, gente. E aí, nós estamos investindo em boas influências sobre a vida deles? Quero dizer, quem tem filho aqui na faixa etária de 10 a 13 anos?
mais ou menos, de 10 a 13 anos. Ó, alguns aqui, Dani. Pois é, eu quero dizer que essa faixa etária é uma faixa etária crucial para que os nossos filhos tenham referências de fora. A nossa influência nesse momento diminui bruscamente. É até um momento onde, talvez quem já tem filho nessa idade, talvez vai perceber e vai concordar comigo. É um momento onde eles começam, às vezes, a fazer o contrário do que você fala. Tipo assim, filho, eu gosto tanto da camisa azul, então eu vou pôr a vermelha. É mais ou menos assim. Mas por que é isso? Eles estão formando a identidade deles e querendo impor quem eles são. Então, é importantíssimo que eles tenham influências de fora, que sejam como você, que pensem como você, que estejam alinhados com os valores e princípios da palavra como você, para influenciar ele. Essas pessoas vão somar com você na criação dos seus filhos. Então, como que a gente faz isso? Tendo um líder de célula. Quando você leva seu filho para uma célula, por exemplo, o líder de célula do seu filho vai ser essa influência que vai somar com você, porque ele vai ouvir ele. Aqui é a hora que a gente tem que ter cuidado com professores na escola. É a hora que a gente tem que ter muito cuidado, porque quem é o professor que seu filho mais admira na escola? Quais são os valores que esse professor segue? A idade que eu falei é de 10 a 13 anos. É a idade crucial. E, então, quais são os professores que seus filhos mais admiram? Quais são os atores, os artistas que os seus filhos, os influenciadores que seus filhos mais admiram? Você precisa saber, porque essas pessoas estão exercendo influência sobre o seu filho. Então, a gente precisa ser intencional em trazer referências para serem boas influências para os nossos filhos. Porque essas influências essas pessoas vão ter muita influência sobre eles, né? Principalmente nessa faixa etária. Então, a gente precisa sempre construir valores certos. Se você fala mal do pastor da igreja, se você fala mal dos líderes da igreja, se você fala mal deles, sabe o que vai acontecer? Eles não vão tê-los como referência. Por isso que é importante a gente sempre enfatizar. Olha a bênção que o pastor Josué é. Vamos dar um exemplo, né? Olha a bênção que o pastor Josué é e tal. Ele vai começar a vê-lo como uma referência, a tê-lo como um influenciador. Então, a gente precisa buscar. Hoje mesmo eu conheci aqui na internet, no Instagram, uma menina de 17 anos, que ela tem 5 milhões de seguidores no TikTok, e ela é cristã, uma menina que fala de Jesus e tal. Eu falei, olha que boa menina para inspirar os nossos adolescentes. A gente precisa ter essas influências para que eles ouçam e vejam outras pessoas também, além de você. Amém? Isso é importante. Então, invista nessas influências boas para os seus filhos, em referências boas. Teve uma vez que uma irmã me falou algo que eu admirei ela, uma amiga minha. Ela tinha um filho, um menino, e ela falou assim, aí ó, tanto célula aqui, imagem grande, glória a Deus, isso aí. E quem tiver sem célula, gente, por favor, nos procure. Quem tiver sem célula aqui, pode falar aqui também, que a gente vai encaminhar seu filho para uma célula. E aí essa minha amiga falou algo que eu achei muito interessante. Tinha um dia um show do Fernandinho na nossa igreja, acho que não era show do Fernandinho, o Fernandinho ia vir cantar, né, na nossa igreja. E aí ela falou assim, nossa, eu vou fazer questão de vir trazer meu filho, porque ele gosta do Fernandinho e eu quero fazer questão de que ele tenha uma boa referência cristã. O povo lá fora leva as crianças, leva os filhos tudo para os shows desses cantores do mundo, e eu quero enfatizar, mesmo que seja cansativo para mim, mesmo que seja assim, eu quero reforçar, porque ele tem uma boa referência. É um cantor, alguém que ama Jesus, é alguém que canta o evangelho, então eu vou fazer questão de trazer meu filho. E eu achei aquilo muito interessante, falei, é verdade. Então, às vezes, nós não estamos incentivando os nossos filhos a admirar pessoas cristãs. Às vezes a gente fica tanto não pode ter fã, não pode ser fã, não pode ter ídolo. De fato, não podemos. Nosso ídolo maior é Jesus. Não tem nada que de ninguém que chega aos pés de Jesus, isso é fato. Mas Paulo mesmo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós precisamos ter aqueles que estão imitando a Jesus para mostrar para os nossos filhos aqui, ó, filho, pode imitar ele. Esse aqui imita Jesus. Amém? Você tem pessoas assim que você já incentiva seu filho a acompanhar? E agora eu quero falar um pouco sobre a influência das telas. A influência do computador, a influência da internet, a influência das redes sociais, a influência do celular sobre os nossos filhos. Então, em primeiro lugar, dentro disso eu quero falar sobre duas coisas, tempo e conteúdo. Quando a gente fala sobre telas, a gente precisa falar sobre tempo e conteúdo. Nós precisamos falar sobre colocar limites. Nós vivemos numa geração
que é ilimitada, não tem limite. E se eu perguntar aqui, eu sei que poucas pessoas, eu quero que você seja muito sincero, mas quem aqui determina horário fixo para o uso do celular, uso de eletrônicos do seu filho, e você segue à risca esse horário? Não estou falando de você falar assim, filho, fica aí 2 horas, e você não acompanha. Não estou falando disso. Estou falando de você ser rigoroso. Na hora que dá 2 horas, você sabe exatamente o tempo. Quem já sabe disso? Quem faz assim? Alguns. Glória a Jesus. Isso aí. Algumas pessoas já fazem. Mas nós sabemos que somos exceções. A maioria das pessoas não coloca limite. A maioria dos pais hoje em dia não coloca limite. E se você é um desses que não coloca limite, eu quero te dizer que hoje Deus está te dando aqui luz. Veja como Deus te amando. Deus te ama e Deus permitiu que você estivesse aqui agora para ouvir isso, para abençoar e guardar seus filhos. Amém? Deixa eu te dizer, limite é bênção para os nossos filhos. Os nossos filhos clamam por limites. Eu quero até indicar um livro para vocês, que é As 7 Necessidades Básicas As 7 Necessidades Básicas da Criança. Ele é do John Drescher. Eu citei ele aqui hoje, inclusive. Quem conhece já As 7 Necessidades Básicas da Criança? É um livro pequeno, e esse livro é fantástico. Ele é um clássico. Pra você ter ideia, o Luciano Subirá cita ele várias vezes também. Ele é um livro que minha mãe leu, eu também li ele, muito bom. E ele fala um pouco sobre isso, sobre o limite. Limite é bênção. A criança se sente amada quando ela recebe limite. O nome do livro é As 7 Necessidades Básicas da Criança. E, então, nós precisamos colocar limite. Às vezes você pensa assim, meu filho não vai gostar de limite, mas eu quero te dizer que ele vai se sentir amado, ele vai se sentir seguro, ele vai saber exatamente o que espera ele. Então, é importante. Quanto tempo seu filho fica nas telas? Você monitora isso? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, monitorar isso. Que base que a gente tem para o uso de telas? O que a medicina diz. Gente, você acredita que se o médico fala assim, ó, se o seu filho tomar refrigerante, está fazendo mal para ele, faz mal para a saúde dele. Você acredita? Quem acredita? Que há estudos que comprovam que o refrigerante faz mal para a saúde. Você acredita? Pois eu quero te dizer que há estudos que comprovam que o uso de telas de maneira errada, de forma excessiva, faz mal para o seu filho. Qual é o tempo, então, que eles estudaram? Eles estudaram, fizeram estudos, pesquisas. Qual o tempo que eles chegaram? Então, o tempo indicado é 0 a 2 anos, 0 telas. Crianças de 0 a 2 anos não podem ter nenhum contato com as telas. Não faz bem para a saúde deles, não faz bem para o desenvolvimento. Irmãos, aqui eu quero até abrir um coração com vocês. Eu até fiz um vídeo esses dias no meu Instagram sobre isso. Eu estava no berçário da igreja há um tempo atrás, há uns 3 meses atrás, e uma mãezinha estava lá e ela estava desesperada. Meu filho não dorme, e eu não sei o que eu faço e tal. E ela soltou e falou assim, porque meu filho acorda 3 da manhã, 4 da manhã, não sei se era 3 ou 4 da manhã, e aí ele não dorme mais. E aí ele não fica quieto. A única coisa que faz ele ficar quieto é o celular. Aí eu vou e boto o desenho para ele. Boto o desenho para ele 4 da manhã, e aí ele fica assistindo até umas 7 da manhã, aí que ele vai voltar a dormir. Irmãos, quando ela foi um bebê de 3 meses, quando ela falou isso, irmãos, quando eu vi, eu falei, irmã, você está dando veneno para o seu filho. Não faz isso. Eu falei, irmã, veja como um cuidado de Deus, amor de Deus na sua vida, você está escutando isso aqui agora, porque você pode salvar seu filho. Não faz isso, isso não faz bem para ele, não é bom para o desenvolvimento. Irmãos, eu não sei se aquela irmã me ouviu, porque depois, mais para frente, eu encontrei essa irmã e ela com o bebê um pouco maior, mas o bebê nem estava se desenvolvendo bem. Sabe, o bebê ainda já estava, sabe, as fases do desenvolvimento que o bebê precisava ter? Não estava tendo. Por quê? Porque ele não estava sendo exposto aos desafios que ele precisava estar sendo exposto, porque ele estava lá na frente da tela. Tem criança que só come na frente da tela. Irmãos, não faça isso, isso faz mal para os nossos filhos. Então, 0 a 2 anos, o que a medicina fala? 0 de telas. Se você tem filho nessa idade, seu filho já assiste, tem alguém aqui? Pode falar, gente, tá? Isso aqui é normal, eu sei que é o normal de todo mundo. Se você tem filho, quem tem filho de 0 a 2 e o seu filho
tem acesso a telas. Seu filho assiste desenho, seu filho assiste celular, alguma coisa assim. Tem alguém que já faz assim? Às vezes você vai falar assim, pastor, misericórdia, é o meu caso. Meu filho tem de 0 a 2 anos e ele tem acesso a desenho e tudo. Aí, ó, a minha assistiu. Isso acontece. Acontece, gente. O que é melhor para eu te dizer? Quanto antes você tira, é melhor. Aí, ó, eu coloco para cortar a unha. Tenta colocar livros. Insere outra coisa. Irmãos, na nossa época não existia celular e nossas mães conseguiam cortar nossa unha. É forte, né? Mas é a verdade. Na nossa época não existia. E nós desenvolvemos muito bem. Então, é importante a gente ter esse cuidado com os nossos filhos também. Ainda é tempo. Quanto antes seu filho tiver, quanto mais novo, melhor. Corte. Por que eu estou falando disso? Sabe por quê? Porque há influência das telas, há influência sobre os nossos filhos. Então, se você de 0 a 2 anos você já corta, é melhor ainda. Eu estava antes de ontem no restaurante, e é incrível. Sempre que eu vou no restaurante, gente, dificilmente tem uma criança que não está com o celular ou tablet. Nos restaurantes, os pais descobriram que o celular é o descansa, né? É a babá que bota ali e ele come e a criança fica lá assistindo. Então, sempre que eu vou, é fato, vai ter uma criança com o celular. E do nosso lado tinha uma criança com tablet. Uma criança de 2 anos, gente, ela estava assistindo um conteúdo. E eu estava vendo, falei, gente, meu Deus do céu. Era um conteúdo de uns monstrinhos que aparecia e desaparecia. Eu assistindo assim, me deu medo. A criança não tinha nem 2 anos, gente. E eu fiquei vendo aquele conteúdo que a criança estava vendo, eu falei, meu Deus, a mãe às vezes não tem nem ideia. A criança às vezes nem está dormindo de noite com medo e nem sabe por quê. Às vezes a criança está tendo já pesadelo por causa do desenho lá. Então, tem influência negativa. Então, corte. E de 3 a 6 anos. O que a Sociedade de Pediatria indica é 1 hora de telas por dia. Telas, gente, envolve computador, tablet, celular, videogame. Não é 1 hora de videogame, mais 1 hora de celular, não. É 1 hora de tudo. 1 hora. É isso que é indicado. Se passa de 1 hora, faz mal. E eu acho ótimo esse argumento, irmãos, porque o meu filho sabe. Tem dia que ele quer ver mais de 1 hora. Tem dia que ele não quer ver mais de 1 hora. Meu filho, eu não posso deixar você assistir, faz mal para você. Você acha que eu quero alguma coisa que vai fazer mal para você? Que vai fazer você ficar doente? Que vai atrapalhar o seu desenvolvimento? Vai deixar você mais burro? E essa é o correto, tá? Vai deixar você mais burro? Eu não quero, filho. Então, é 1 hora. E deu 1 hora, a gente desliga. Graças a Deus, hoje, eu já contabilizo para ele, né, filho? Vão dar 3 desenhos. Ou 4 desenhos, vai dependendo de quantos minutos tem, né? No último, você desliga. E hoje, ele também, eu já fico assim, né? Eu fico perto, aí eu já... Filho, acabou o último, pode desligar. E aí eu mesmo falei, e ele só sabe o botão do desliga e liga. Ele não sabe mais nenhum botão. E aí eu quero já até falar sobre isso aqui. Você, seu filho, tem acesso ao controle? Tem muitos pais que contam como vantagem a criança de 2 anos pegar o controle ou pegar o celular e já escolher o desenho que ela quer assistir. Eu quero te dizer que não há vantagem alguma nisso. Que isso é péssimo. Isso é horrível. Porque aí o seu filho, ele vai ter liberdade para ele escolher o que ele quer. E seu filho sabe o que é bom para ele? Seu filho de 4 anos, 5 anos, ele sabe o que é bom para ele? Não sabe. Então, nós devemos ter o controle. Então, eu não ensino meu filho, não deixo ele descobrir sozinho. Quando ele pega no controle, eu, filho, você não é para pegar o controle. Eu coloco o desenho, eu escolho. Não existe isso do filho ficar lá com o celular na mão, rodando desenho. A gente acelera o pensamento, o filho não consegue terminar um desenho. Preste atenção se o seu filho é assim. Está assistindo um desenho, no meio do desenho ele já passa para o próximo. Quando isso acontece, o que está acontecendo no seu filho? Ele está incentivando a síndrome do pensamento acelerado. Augusto Cury fala sobre isso. Ele é psiquiatra, estuda sobre isso, e ele fala, isso estimula o síndrome do pensamento acelerado. As nossas crianças ficam mais agitadas, mais inquietas, mais ansiosas. Então, tira isso. Em nome de Jesus, ainda há tempo, gente. A gente precisa ser radical, amém? Porque aí a gente vai ter maior influência sobre os nossos filhos. Porque se ele tem acesso, ele está escolhendo e aquilo está influenciando ele. E aí, o que acontece? Quero até fazer outra pergunta. Seu filho tem televisão no quarto? Ele tem TV no quarto e ele escolhe, ele assiste a hora que ele quer? Seu filho entra para o quarto com celular ou tablet? Entra para lá e fecha a porta? Gente,
Nesse livro, eu acho que é nesse livro mesmo. Acho que é nesse mesmo. Educando Meninos, tem um capítulo que ele fala, eu acho que é esse, que ele fala um pouco sobre isso. Ele fala assim, você deixaria o seu filho, você deixaria que entrasse no quarto dele um sequestrador, um pedófilo? Você deixaria que entrasse no quarto do seu filho? Você deixaria? Eu não deixaria nunca. Pois quando a gente entrega um celular na mão do nosso filho, ou um tablet, ou um computador na mão do nosso filho, e dá para ele, a gente está permitindo que entre no quarto dele pedófilos, pornografia. E eu preciso falar disso, às vezes, quem já me acompanha, né, quem já assiste outros encontros de pais, quem já participa, às vezes já até me ouviu falar disso, mas eu preciso falar isso, alertar, porque eu entendo que sabe quando você tem uma missão de Deus, em prol das crianças mesmo? E eu entendo isso, então eu tô falando isso com muito amor, eu não tô aqui para jogar um peso sobre você, eu quero que você entenda assim, nossa, Deus me ama, Deus ama meu filho, Deus está me alertando disso para que eu mude, para que eu resgate a influência sobre o meu filho. Irmãos, eu já compartilhei sobre isso e eu quero contar esse testemunho de novo. Uma criança de 5 anos, uma mãe me ligou desesperada. Pastora, eu preciso falar com você. A minha filha de 5 anos, eu abri o tablet dela. Quando eu peguei o tablet dela, peguei o histórico, tinha um monte de pornografia. Minha filha de 5 anos, pastora, ela chorava e eu comecei a chorar junto. E ela falou assim, pastora, eu fiquei sem saber o que fazer, porque tinha coisas que eu nunca imaginava na vida ver. E a minha filha estava vendo. E ela falou, pastora, e não foi uma vez só. O histórico já mostrava que era antigo. E aí eu quero fazer a pergunta, você olha o histórico dos seus filhos? Aquela mãe demorou a olhar. E aí, quando ela pegou aquilo, aí ela foi falar, ela foi falar, sabe como que aconteceu, pastora? Minha filha ainda não sabe escrever. Na escola, uma amiguinha levou o celular para a escola. Uma menina de 5 anos tinha celular. Uma outra menina de 5 anos tinha tablet. Eu quero que vocês ampliem a visão para vocês para entender onde está a raiz do problema. A menina de 5 anos, que tinha celular, levou o celular para a escola e ensinou a amiga. É assim que você pesquisa, no Google. Beijo na boca. Beijo de língua. Foi assim que começou. A partir disso, o Google fez o restante do trabalho. Então, eu quero te dizer que às vezes você pensa, não, meu filho nunca. Não, com meu filho isso nunca vai acontecer. Irmãos, o mundo ataca. E a gente precisa guardar os nossos filhos. Então, quando eu falo sobre pôr limites, a gente precisa pôr limite mesmo. Ah, mas eu preciso me comunicar com meu filho. Gente, nossos pais se comunicavam com a gente tranquilamente antigamente, sem ser empresário de celular. Tem muitas formas de se comunicar com os nossos filhos, a gente não precisa disso. Aí, às vezes a gente pensa, mas ele tem só o WhatsApp. Pois é, esses dias eu recebi uma mãe que o porteiro do condomínio estava tendo conversas com o filho dela, de 11 anos. O porteiro do condomínio estava assediando o filho dela, mostrando fotos sem camisa, mandando fotos sem camisa para o filho e tendo conversinhas pelo WhatsApp. Quando a mãe pegou, ela ficou desesperada, o porteiro foi demitido. Pois eu quero te falar. Aí você pensa, é só o WhatsApp? É só o WhatsApp. É no WhatsApp, no grupo de escola, que eles trocam nudes. É no grupo de escola que rola pornografia. E aí você pensa, minha filha não faz nada, meu filho não faz nada, tá lá no grupo da escola. Ele não pode não fazer nada, mas se o outro fizer, se o outro pôr, essa imagem vai ficar no coração do seu filho, na mente dele para sempre, não tem como deletar. Sabe, irmãos, eu gosto muito que a Jaqueline Hayashi e o Lucas Hayashi, eles falam. Eles falam o seguinte, que tiveram uma conversa com os filhos dele, e isso é algo que você pode fazer com seu filho se ele já é maior, se ele tem 10, 11 anos. Tem 10, 11 anos. Ela chegou e conversou. Filho, aliás, eu acho que foi quando ele tinha 13 anos, eles decidiram dar um celular quando tinha 13 anos. Você vai receber esse celular. Mas eu quero te dizer uma coisa, filho. Pornografia é terrível. Não é o que Deus sonhou sobre o sexo. É deturpante. Uma vez que você vê, filho, não vai sair da sua mente mais. E vai contaminar o seu coração para sempre. Então, eu quero guardar o seu coração para que você nunca veja isso. Nunca acesse isso, para que essas imagens nunca fiquem no seu coração, na sua mente. Então, irmãos, nós precisamos
ser realistas, abrir com os nossos filhos, principalmente se eles são maiores, e evitar. Seu filho pode dirigir um carro? Por que a gente não dá um carro para uma criança de 15 anos, para um adolescente de 15 anos? Porque ele não tem responsabilidade para dirigir um carro. E por que a gente dá um celular para uma criança de 5, 7, 10 anos? Eles não têm responsabilidade, eles não sabem usar, eles não sabem dirigir isso aqui. Eles não sabem se controlar. E é viciante, irmãos. Aquela menina de 5 anos já estava viciada em pornografia. Então, irmãos, nós precisamos pôr limites. Então, é hora de você colocar limites sobre conteúdo, sobre tempo. Como que é esse tempo? Aqui mesmo, nesse livro, Educando Meninos, e nesse outro livro aqui também, muito bom, Transforme Seu Filho até Sexta, do Kevin Leman. Kevin Leman tem livros muito bons. E ele, nesse livro aqui, ele fala um pouco sobre isso. Computador, tablet, essas coisas assim, tem que ser usado na sala, publicamente, diante de todo mundo. Ninguém tem que ter escondido no quarto. Ninguém precisa ficar reservado. Seu filho não precisa ter privacidade. Não pode ter privacidade. Não existe isso. Isso é uma coisa que o mundo tem colocado que não é verdade. Se o seu filho vira para você e fala, eu tenho que ter privacidade, pois você pode virar para ele e falar, não, você não tem privacidade. Você vai ter privacidade quando você sair daqui de casa, tiver sua própria casa, e aí você vai ter privacidade. Enquanto eu estiver debaixo do meu teto, você não tem privacidade. Eu sei de tudo da sua vida, e isso é segurança para você. Isso é segurança para os nossos filhos. Então, a gente precisa passar isso para os nossos filhos. Amém? Então, o tempo tem que ser, você tem que cronometrar. Eu sempre coloco assim para me ajudar também, às vezes eu coloco para despertar, para eu saber o tempo, porque às vezes o tempo passa e a gente não vê. Para saber, o tempo deu, acabou o tempo, esse é o tempo que você pode de celular, de telas, enfim. E aí você dá livro para os seus filhos, fornece outras possibilidades, pintura, jogos, sabe? Existem muitos brinquedos de montar blocos, montar Lego, e os nossos filhos precisam ser desmamados desse vício de tela. Gente, ainda é tempo, ainda é tempo. Você pode resgatar o controle disso e tirar a influência negativa que tem. E aí, sobre isso, sobre o conteúdo, eu quero falar para vocês algo. Eu estava com meu filho, e eu sou muito cuidadosa mesmo, né, com o que ele assiste, e aí eu prefiro que o meu filho assista desenhos mais de bebê do que ele assista desenhos de garotos maiores. Então, eu sempre prefiro isso, porque eu sei que vai chegar um momento que ele vai achar assim, gente, esse desenho tá muito de bebê, eu já não quero. Aí eu coloco um pouco mais, né, agitadinho para ele, digamos assim, né, com um conteúdo um pouco diferente. E aí, o que acontece? Meu filho estava assistindo, começou a assistir o PJ Masks. E aí, PJ Masks, eu assistindo com ele, PJ Masks, e um dia lá, o meu coração se fechou. Mostrava um ninja lá, e os ninjas tinham vodus, tinham uns bonequinhos que mexiam o boneco aqui, e o outro mexia lá. Era tipo voodoo mesmo, sabe? Quando eu vi isso, gente, meu coração se fechou, e eu falei assim, filho, esse desenho tá mostrando o poder das trevas, o poder do mal. Isso não é do poder de Deus. Mamãe, mas eu gosto muito. Eu falei, eu sei, filho, mas isso faz mal para você. Porque aí você tá invocando o poder do diabo. Nós não invocamos o poder do diabo, porque o poder de Deus é muito maior. Então a mamãe não vai deixar mais você assistir esse desenho, filho, porque ele faz mal para você. Mas mamãe, mas eu gosto muito. Eu falei, mas filho, vai fazer mal para você, porque ele tá invocando o poder do mal. E aí ele foi, mamãe, entendeu. No outro dia ele me pediu, mamãe, eu queria pedir mask. Falei, filho, lembra que a mamãe falou que esse desenho não é legal, que ele vai fazer mal para você? Sabe o que ele virou para mim e falou? Mamãe, é você que vai assistir, não eu. Então ele vai fazer mal para mim, não é você. Aí eu virei e falei, não, eu amo muito você. Eu não quero que faça mal para você. E porque eu te amo muito, eu sei o que é melhor para você. Então, você não vai assistir esse desenho. Um dia, talvez você vai entender melhor a mamãe, filho. Mas hoje, se você entender que esse desenho está invocando o poder do mal e ele não faz bem para você, já confia na mamãe. Então, por isso que você não vai assistir. Irmãos, nunca mais me pediu. Teve outra vez que passou o desenho lá, esse não é bom, né, mamãe? Esse não é legal. Então, irmãos, eu conversei, eu não simplesmente falei assim, não vai assistir mais, não. Mas eu expliquei para ele que aquilo não era bom, o motivo, o porquê que não estava bom. Mostrei o que eles estavam fazendo lá de errado. E isso foi importante.
Então, você acompanha o conteúdo? É importante também, porque às vezes, por mais que seja um desenho, por exemplo, eu achava que tudo bem, eu pedia método, mas não me trouxe paz. Às vezes, para você, tudo bem, né? Não estou aqui acusando, mas no meu coração se fechou, sabe? O Senhor não, eu não senti paz dele ficar assistindo aquele desenho naquele momento. Então, olha sobre isso também, Senhor, me direciona, né? O que que é melhor? E se for preciso você fechar algum filme, algum conteúdo, senta com seu filho e mostra por quê. Ah, seu filho assiste algum youtuber, senta com ele, mostra por quê. Isso é importante. Eu achei até interessante que uma mãe esses dias falou que o filho dela chegou uma mãe para uma líder de célula e falou: meu filho quer ler esse livro. E era um livro de uma menina que fica endemoniada. O livro era de uma menina que ficava endemoniada toda vez que entrava na cabana que os pais tinham morrido. E o menino queria ler esse livro. O menino tinha 11 anos. E eu quero ler esse livro, quero ler esse livro. E a mãe falou: não vai ler, não, porque esse livro é de um endemoniado, não sei o que, não sei o que. Aí o que o líder de célula fez? Eu vou comprar o livro e a gente vai ler juntos aqui na célula. Eu vou ler com ele. Toda vez que ele vier aqui, eu vou ler com ele. E aí, o que aconteceu? Ele fez isso, tá lendo o livro. Tá lendo o livro junto. Olha a bênção também das influências externas, né? De ter influenciadores de Deus. O líder de célula, o líder é um casal. Eles estão lendo juntos com o menino. E aí, estão pontuando. Ó, tá vendo isso aqui? No mundo espiritual é desse jeito. Tá vendo isso aqui? É assim. Ó, Deus age dessa forma, o diabo age dessa forma. E aí, tá ensinando. Então, muitas vezes, nós vamos precisar sentar com os nossos filhos e mostrar para ele a influência. Eu me lembro de uma mãe, que também uma referência, eu gosto muito de ter mães, assim, mais velhas também, que como referência, né, na criação dos filhos, e essa mãe, uma referência para mim, e ela estava compartilhando uma vez que a filha chegou em casa, as filhas chegaram em casa querendo assistir Big Brother. Mamãe, porque eu quero assistir Big Brother, porque todo mundo da minha sala assiste, por que eu não posso, não sei o quê. Ela falou, você quer assistir? Então nós vamos assistir juntos. Vamos lá. Sentou um dia, ligou lá o Big Brother e sentou na sala juntos para ver. De cara, já começou aquela coisa terrível. E um beijo na boca do outro, não sei o quê. Quando ela fez isso, na hora, ela se levantou, desligou a televisão e falou, isso aqui é demoníaco. Você viu o que estava passando? E ela começou a mostrar. E as meninas começaram a ver. E as meninas ficaram chocadas. E ela falou, é isso que você quer para sua vida? É esse tipo de influência aqui que você quer para sua vida? Você quer que seu casamento seja desse jeito? Você quer que o seu futuro seja assim? É isso que você quer e tal, e tal, e tal? Aí as meninas, não, 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 não. Pois é, então por isso que a gente não assiste esse altar de demônio aqui em casa. Por isso que a gente não assiste isso aqui. E aí desligou. E as meninas entenderam naquele momento, elas ficaram chocadas, porque elas achavam que Big Brother era legal, não sei o que, porque é a influência das amigas, mas elas não tinham visto ainda os valores cristãos que estavam sendo deturpados ali. Então, às vezes, é necessário até a gente meio que dar um choque de realidade, né? De mostrar para os nossos filhos como aquela influência está sendo negativa na vida deles. E aí, fica aqui uma dica da minha mãe, que ela seguiu, depois de adulta, agora eu fui ler esse livro do Transforme Seu Filho Até Sexta, e eu descobri que vem daqui. Que era uma coisa que minha mãe fazia quando a gente era criança. Em cima da TV, na casa, ela colava uma folha, escrito um versículo de Salmos que diz, não porei coisas más diante dos meus olhos. E ela colou esse versículo lá em cima da TV, para que a gente tivesse temor do Senhor ao assistir. Então, quero deixar essa dica para vocês, para que a gente possa também ter muito cuidado, tanto com o tempo de tela, quanto com o conteúdo de tela dos nossos filhos. Nós somos guardiões dos nossos filhos, nós devemos ser os maiores influenciadores deles. E se nós deixamos a porta aberta para os nossos filhos acessarem TikTok, Instagram, se nossos filhos acessarem YouTube, irmãos, essas coisas vão influenciar eles. O próprio nome já fala, influenciadores, eles são influenciadores. Então, eles vão ter muito cuidado. E a gente precisa realmente guardar. Criança menor de 13 anos não pode ter rede social. Se o seu filho tem, volta atrás. Sabe, eu quero dar um conselho para vocês que eu dei para uma mãe num gabinete. Ela me procurou com um filho de 12 anos que estava rodando a noite acordado jogando. E ela não sabia mais o que fazer. Meu filho fica jogando de madrugada. Eu não sei se essa é a realidade de alguém aqui. E ela não sabia o que fazer. Pastora, eu não sei o que eu faço. Meu filho fica lá jogando videogame a noite toda e tal. E eu descubro de manhã e tal. Enfim, eu falei, então sabe o que você vai fazer? Você vai chegar para ele e você vai pedir perdão para ele. Porque um dia você deu um computador para ele. Você vai chegar para ele e falar, filho, me perdoa, porque a mamãe deu um computador para você. Eu não deveria ter dado. Eu dei uma arma
para alguém que não sabe usar. Eu dei para você algo que faz muito mal para você. Eu quero te pedir perdão, filho. Eu quero te pedir perdão porque eu deixei você ficar muito tempo. Eu deixei você ficar muito tempo no computador, muito tempo nas telas, no celular, sem administrar o seu tempo. Eu quero te pedir perdão. Eu falei para ela, faça isso. E aí você vai falar, mas a partir de hoje, a mamãe te ama tanto e eu vou mudar. Porque você vai ser melhor, filho. Eu vou te ajudar. E eu me comprometo a ter cuidado com você no limite do seu tempo, no limite daquilo que você assiste, enfim. E aí eu falei para aquela mãe, e graças a Deus ela teve aquela postura, mas irmãos, de fato é muito mais desafiador quando os nossos filhos são maiores. Mas eu quero te falar, faça isso o quanto antes. Hoje é dia, talvez hoje, se o filho já estiver dormindo, né, como os meus, deixa para amanhã. Amanhã, senta com o seu filho. Fala, filho, quero ter uma reunião com você. Vamos tomar um sorvete. Vai tomar um sorvete e pede perdão se for necessário. E eu falei isso para aquela mãe de 5 anos, daquela menina de 5 anos. Eu falei, irmã, você reconhece que o erro foi seu ao dar um tablet para ela? Porque se só a menina da escola tivesse um celular, porque ela estava indignada porque a menina da escola levou o celular, que não devia ter levado. Eu falei, ok, mas imagina que se ela tivesse visto só na escola, ia ficar lá. O fato de você ter dado um tablet para ela fez com que ela alimentasse o vício dela. Se ela não tivesse um tablet em casa, ela não ia acessar. Ia acabar lá. Mas por ela ter um tablet que ela fica o dia inteiro, ela ficou alimentando isso. Então, às vezes, nossos filhos vão vir coisas que a gente não tem como evitar, né, irmãos? Eu já vi situações de crianças que o amigo do lado mostrou pornografia para ele. Ele não queria ver, mas o amigo mostrou do lado. Às vezes vai acontecer essas coisas. Mas a gente alimentar isso, a gente dá uma ferramenta para os nossos filhos que vai fazer com que eles acessem isso, que alimentem isso, não podemos deixar. Amém, irmãos? Então, eu sei que às vezes é duro, né? A gente terminar nosso encontro com um alerta assim tão que às vezes vai contra o mundo todo, contra o que todo mundo faz, o que é normal para todo mundo, criança na tela mesmo o tempo todo. Eu sei que vai contra isso, mas nós queremos influências boas para os nossos filhos. E se nós queremos que os nossos filhos não sejam influenciados por esse mundo, não se conformem a esse mundo, como lá em Romanos 12, 2 fala, nós precisamos encher eles com a palavra. Vou ler com vocês aqui Romanos 12. O que a palavra de Deus diz? Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, como que os nossos filhos vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando eles renovarem a sua mente e não se amoldarem com esse mundo. Não vamos deixar nossos filhos se amoldarem com esse mundo. Não, os amigos deles todos têm celular. E quem disse que meu filho tem que se amoldar, ser como todo mundo? Os amigos todos têm rede social, mas você não é todo mundo. É a frase clássica, você não é todo mundo. E de fato não é, irmãos. Nós temos que ter essa palavra com os nossos filhos. Vocês são diferentes, vocês estão na contramão. Nós ensinamos isso para as nossas crianças no Culto Kids. Nós ensinamos isso. Você vai estar reforçando aquilo que a gente ensina para elas ali. Então, vai contra mesmo, mas eles vão se amoldar à palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu creio nisso e creio que em nome de Jesus, se você mudar, se para um pai aqui, hoje, já fazer a diferença, já ter feito a diferença, irmãos, eu já fico muito feliz, porque eu creio que nós vamos colher frutos nos nossos filhos. Eles serão melhores que nós, eles vão mais longe do que a gente, vão glorificar o nome do Senhor por onde eles passarem, eu creio em nome de Jesus. E eu sei que o Senhor vai nos dar graça. Eu quero te dizer uma coisa, a minha oração diária, eu tenho 2 orações que eu faço constantemente sobre criação de filhos. A primeira é, Senhor, me dá sabedoria. Que a tua palavra diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça, porque o Senhor dá deliberadamente, o Senhor dá. Então, irmãos, peça sabedoria. E a minha segunda oração constante é que o meu filho tenha experiência genuína com Jesus. Eu oro todos os dias, Senhor, que os meus filhos te conheçam, que eles recebam o Senhor como Senhor Salvador de suas vidas, que eles não sejam filhos de crentes, mas que eles sejam crentes, que eles tenham uma experiência real com o Senhor. E eu oro muito por isso, sabe, irmãos, e que em nome de Jesus, esse seja o seu coração também, para que você ore por sabedoria que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos de sabedoria do alto. Só o Senhor para nos dar sabedoria.
Mas ele nos dá, ele vai te dar ferramentas, ele vai te ajudar nos momentos que você não souber o que fazer, não souber o que falar, ele vai te lembrar. E o nosso maior manual, que é a palavra de Deus, por isso nós temos que ter cheio da palavra mesmo. Nosso maior manual vai nos guiar na instrução dos nossos filhos. Amém? Amém? Vamos orar para finalizar? E eu queria dar oportunidade para alguém aqui orar. Quem quiser fazer essa oração final, pediram para eu colocar o nome dos livros. Ok, depois da oração, vou apresentar para vocês, mostrar aqui, indicar alguns livros para vocês. Quem pode orar aqui por nós? Amém, irmãos. Alguém pode fazer essa oração final? Eu posso, pastora. Boa noite. Amém, Liliana. Tudo bem? Vamos lá. Oremos. Pai, muito obrigada, Senhor, por cada pai que esteve aqui presente, cada mãe que esteve aqui presente. Obrigada, Senhor, por ter usado a pastora Wilson para nos abençoar, para nos trazer momentos de sabedoria, de ensinamento, para sabermos lidar com as situações que estão sendo colocadas nas vidas dos nossos filhos, nesse mundo em que nós estamos, Deus. Muito obrigada, Senhor, por usá-la para trazer o amor do Senhor para nós, para abençoar as nossas vidas e também a vida dos nossos filhos. Deus cuida de cada família aqui, de cada pai, de cada mãe que está aqui conosco, que eles sejam abençoados e que o Senhor traga uma unção de discernimento e sabedoria para que cada um de nós saiba lidar com todas as situações que serão apresentadas, que serão expostas na vida dos nossos filhos e também na vida daqueles que têm célula Kids em casa, assim como eu, Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse momento de sabedoria, esse momento de comunhão com a pastora Wilson e com todos os nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Que alegria estar aqui com vocês, irmãos. Deixa eu apresentar alguns livros aqui para vocês, então. Eu quero sempre compartilhar esses livros, irmãos, porque eu creio que isso que... Eu valorizo muito um livro, porque é uma pessoa que aprendeu algo, não foi num dia, foram anos. E em um mês, eu recebo toda a sabedoria que essa pessoa levou anos para adquirir. Você já parou para pensar sobre isso? Quando você lê um livro, você está recebendo a sabedoria de uma pessoa que ela demorou muito tempo para aprender aquilo. Então, valorize isso. Esse livro aqui, Transforme Seu Filho até Sexta, ele é radical, maravilhoso, e você vai ver que, no final das contas, quem é que tem que ser transformado até sexta somos nós. Ele é muito bom. Kevin Lehman, Transforme Seu Filho até Sexta. Vale a pena. Educando Meninos, e tem o Educando Meninas. Essa capa aqui é antiga, tá, gente? Tem uma capa nova dele. Esse aqui é o novo, a capa nova. Educando Meninas e tem o Educando Meninos. Pai de Meninos, vocês precisam ler isso. Esse de Meninas, vocês precisam também ler. Eu ainda não li esse, mas eu tenho super indicações dele, tanto que eu já comprei para ler. Outro livro muito bom, Pais Intencionais, da pastora Jaqueline Hayashi e Lucas Hayashi. Muito, muito bom. Pais Intencionais também. Livro bom. Criação Bíblia Compatível, da pastora Tati Joslin. Esse livro também é fantástico. A gente tem na nossa igreja, tá, gente? Esses daqui, eu acho que quase todos tem na nossa igreja. Acho que só o Transforma Seu Filho até Sexta, que eu acho que não. Mas esse aqui, da Criação Bíblia Compatível, tem lá na nossa igreja. Esse livro aqui, gente, também é muito bom. Sabe essas filosofias que agora tem muito, né? Não é filosofia que fala, esqueci o nome agora. Me ajudem aí. Tipo, criação neurocompatível, criação que não diz não para criança, a criação... As tais teorias. Isso mesmo, muito obrigada. Teoria de não sei o quê, teoria de nananã. Exatamente, essas teorias aí, né? Deixa eu te falar, esse livro, ele é muito de Deus, porque ele fala da teoria maior, que ele fala de uma criação não neurocompatível, uma criação bíblia compatível.
Ele fala da Bíblia como base. É muito bom, gente, porque às vezes a gente fica meio perdida. Peraí, eu posso ou não falar não para o meu filho? Ah, será que eu posso exigir obediência? Não, porque agora tem muito esse mundo, né? De falar assim, você não pode exigir obediência do seu filho. Será que é isso que a Bíblia diz? Então, nesse livro, ele fala muito sobre isso, tá, gente? É de Deus. E esse livro aqui, eu já li ele há algum tempo, e ele também é muito bom. Não Me Faça Contar Até 3, da Ginger Pullman. Esse livro aqui, Não Me Faça Contar Até 3, eu descobri também que a pastora Thalita Pereira se fundamenta muito nele para criação dos filhos dela, das filhas dela. Ela até falou esses tempos atrás, ela compartilhou sobre alguns princípios desse livro. Na hora que ela compartilhou, eu falei, é do Não Me Faça Contar Até 3. Que ela falou sobre a obediência. A obediência precisa ser imediata, precisa ser completa, não, como é que é? Obediência imediata, completa e... Esqueci agora a outra. Eu sempre falo dela e eu esqueci. É obediência imediata, completa e com alegria. É isso aí. Obediência imediata, com alegria e completa. Exatamente, acabei de achar a página. Obediência completa, imediata e com alegria. E esse livro é muito bom também. Então, vamos lá. O 2, gente, nem lembro qual era o 2. Era o Educando Meninos, Pais Intencionais. Eu vou ver se eu depois consigo colocar lá para vocês. E tem um outro livro que eu estou lendo agora. Meu marido já leu. Ele achou que foi maravilhoso. E eu estou lendo agora, que é o Como Flechas, do pastor Luciano Subirá e Kelly Subirá. Também muito bom. E eu estou lendo ele agora. Meu marido já terminou e já aprovou, falou que é muito bom. Então, esses são alguns livros. Eu até compartilhei no meio da live, né? Eu falei sobre as 7 necessidades básicas da criança também, que é muito bom. Se você não... Eu sei que às vezes são muitos livros, né? Você não sabe por onde começar, mas eu acho importante você ter esse conteúdo, assim, para você já se guiar. Eu diria assim, quem está num momento mais desafiador com o filho, que tipo assim, meu Deus, meu filho tá muito difícil, isso. Eu começaria por esse, Transforme Seu Filho Até Sexta. Porque ele é um manual, ele é um que você tem que ter de cabeceira, assim, sabe? Tipo assim, porque ele fala de várias situações, tipo, a criança está ignorando os pais, como agir? A criança está na hora do banho, tem dificuldade na hora do banho, como agir? A criança com dificuldade para dormir, como agir? Criança que roubou, como que você age diante disso? Criança que está com fofoca, como age? Então, ele dá várias situações e ele te dá várias estratégias para você agir diante daquilo. Ele é bem radical, mas eu gostei muito, eu gosto dessa linha radical. Raiz, não gosto de Nutella. Então, acho que é importante, é mais bíblico essa raiz, assim, essa linha mais raiz, né? Então, alguns livros aqui indicados para vocês. Espero que possa abençoar vocês também. Quem tiver algum também para indicar, pode falar. O penúltimo foi Criação Bíblia Compatível. Beleza? A pastora queria deixar uma sugestão de tema para o próximo encontro, ferramentas e estratégias para correção com princípios. Amém. A gente até falou, eu até tive um encontro de pais que a gente falou um pouco sobre isso, mas eu acho que a gente pode ter esse tema, ferramentas estratégicas, ferramentas e estratégias para correção com princípios. Amém. Quem tiver também sugestão, irmão, vocês podem falar, tá bom? Eu vou abrir os grupos lá do WhatsApp um pouquinho, só para vocês compartilharem também sobre como que foi para vocês. Um que o Efraim já leu, é o último que eu falei, né? Do Como Flechas, do Luciano Subirá. Como Flechas. E eu tô lendo agora, que é muito bom. Sabe um livro que no prefácio você já chora? No prefácio já... Muito bom. Então, eu vou abrir o grupo lá para vocês poderem compartilhar também, tá, gente? Até para motivar outros pais a participarem. Então, você pode deixar seu comentário lá de como foi para você, enfim, se abençoou de alguma forma. Eu creio que vai ser bom. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos fazer um print da tela aqui? Quem puder liberar a tela. Só para a gente fazer uma fotinha aí. Quem puder abrir aí vai ser bom. Não tem problema se eu estiver descabelado, gente. Não tem problema. Eu tive que me obrigar a pentear, porque eu estava aqui, né? Ia aparecer aqui, vocês não iam merecer, né? Ficar me vendo o tempo todo aí, assim. Mas super entendo.
Então, vamos lá? Amém, Glória, você é uma bênção. 1, 2, quem vai ligar mais aí? Ai, tem uns filhos lindos aí juntos, né? 1, 2. Ai, tem gente ligando ainda. Peraí, que tô esperando o pessoal ligar. Quem tá ligando? Aí, Paulinha aqui. 1, 2, 3 e vai X. Peraí, fica estátua que eu tenho que colocar no grupo. Ai, meu Deus. Peraí que eu já consigo. Peraí que tem a outra tela. 1, 2, 3 e continua. Aí. Agora foi, gente. Deus abençoe vocês. Até o próximo encontro. Espero que o Senhor nos dê graça para colocar em prática tudo isso e muito mais. Amém? Amém. Boa noite. Obrigada. Boa Amém, noite. amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.